As classes até as 10h30. Meus irmãos, nós prosseguimos aqui no templo com a nossa lição sobre a identidade cristã e nós já estamos avançando, estamos chegando já até a nossa lição de número 11, e que fala sobre a identidade cristã como trabalhador. Tem sido profundamente, pelo menos para mim, abençoador refletirmos sobre essas marcas, principalmente, como eu já tenho dito repetidamente, num mundo onde nós temos uma grande dificuldade de estabelecimento de marcas. No século do relativismo, é muito complicado, tem sido muito desafiador a igreja assumir: eu sou isso, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E acaba que as ideologias, ou então os ventos de doutrina, vão arrebatando sorrateiramente a compreensão de muitos crentes que não têm se alimentado corretamente da boa palavra de Deus. E aí se deixam levar por entendimentos contrários às Sagradas Escrituras. Mas nós temos visto aqui, recapitulando, diversas marcas que vão dizer quem nós somos em Cristo Jesus, de acordo com o ensino da sua palavra. A palavra de Deus nos diz que somos eleitos de Deus, nós somos redimidos por Cristo, nós somos santos, no tocante a sermos consagrados, separados, nós somos discípulos de Jesus, também somos servos de Cristo, também somos suas ovelhas, sobre o redil e o pastoreio do bom pastor que é Jesus, somos filhos de Deus, também sacerdotes, mordomos e membros do seu corpo. E hoje chegamos a uma 11ª marca, e que fala do trabalho, algo muito ligado com a tarefa da igreja. Não é? E a parábola que lemos aqui dos trabalhadores na vinha nos dá muito a entender sobre essa importante marca da igreja, do trabalho. Mas nós vamos ler outro texto também para nos ajudar a compreender com melhor profundidade esse tema, lá no Evangelho de Mateus, também no capítulo 9, nos versos 37 e 38. Mateus capítulo 9, versos 37 e verso 38. Abra comigo na sua Bíblia e vamos ler rapidamente esses dois versículos. Amém? E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, precisamos orar e rogar, como diz aqui Jesus, para que Ele mande trabalhadores. Essa linguagem, ela está muito presente, principalmente nos ensinos de Jesus, quando Ele nos repassa essa ideia do labor pela obra de Deus. É óbvio que os antigos judeus e os hebreus já tinham uma compreensão muito forte do trabalho como algo ligado à prosperidade e também ao crescimento profissional, e muito ligado ao contexto agro-pastoril em que eles viviam. Mas o trabalho ele vai ganhando uma significação eclesiástica a partir de Jesus, na Nova Aliança. O trabalho ele era muito ligado apenas ao desenvolvimento moral, ético e também pessoal do indivíduo, no contexto da Antiga Aliança. Já no contexto da Nova Aliança, o trabalho ele é muito ligado à comunidade, é muito ligado ao corpo de Cristo, ao fazer do ministério, ao cumprimento da missão que Cristo nos delegou como um grande trabalho. Isso vai sendo então espraiado ao longo da história, pelo curso, então, do desenvolvimento da igreja. Na nossa introdução, meus irmãos, nós destacamos algumas coisas interessantes. Primeiro, das pessoas que são membros das igrejas, poucas estão realmente envolvidas com o trabalho. É o que o estudioso Wesley Baker chama de comportamento do fenômeno beta. Pessoas que são consumidoras de um produto e não necessariamente partilhando da sua vida e da sua disposição em prol do avanço do reino de Deus. Isso acontece por várias razões. Nem sempre porque a pessoa ela chega na igreja: eu vou ficar bem escondido porque não quero fazer nada. Às vezes acontece pelo contexto da igreja em que ela está.
que não desenvolve ou oportuniza espaço para que o trabalho seja desenvolvido. Isso é uma verdade que precisa ser lembrada, para que a gente não coloque toda a culpa na pessoa, como se o grande problema fosse sempre as pessoas que vão mal intencionadas para a busca desse tipo de comportamento, que é de desocupação. Porque você pode observar igrejas, mega igrejas, que tem tanto membro, mas tem tanto membro, que você não tem espaço para quem quer servir. Não tem para quem quer. Não é? Tem espaço lá e com muita falta de equidade na distribuição, sem observação de critérios quando se seleciona os vocacionados. E isso tem sido muito problemático, principalmente para a igreja evangélica brasileira, mas não apenas no nosso país. Esse fenômeno beta, segundo Wesley Baker, é que 10% dos membros é que são, nesse estudo global que ele faz, ativos, envolvidos, dispostos, enquanto 90% são inativos, apenas estão ali para fazer número. Quem vai lembrar da semana passada, quando a gente falou sobre sermos membros do corpo de Cristo, ou da família de Deus, nós vimos lá que existem duas classes de crentes, interessantes, né? Aquele que pensa que pode ser crente na sua casa, sozinho, que são os desigrejados, e tem também um que a gente vai explorar mais hoje, que é o desocupado, aquele que frequenta a igreja, mas não faz nada, não se envolve em nada, não produz nenhum tipo de fruto para o reino de Deus. Então, esse é um problema crônico em muitas igrejas. Talvez você não consiga observar isso com maior clareza numa igreja como a nossa, que é simples, modesta, mas quando você vai para uma igreja maior, uma igreja com muitos membros, né, você consegue notar essa estatística aqui preocupante do Wesley Baker com maior condição. Então é o fenômeno beta. Existe então, se a gente examinar com muita atenção o contexto e o cenário da igreja brasileira, 3 tipos de crentes. Você tem os que fazem as coisas acontecerem, os que assistem as coisas acontecerem, e ainda tem o terceiro, os que não se dão conta das coisas que acontecem. Aí, isso aqui diz respeito a qualquer tipo de igreja. A igreja pequena, a grande, a média. Os que fazem as coisas acontecerem são aqueles que você vê que estão envolvidos, que estão sempre relacionados, muitas vezes até sobrecarregados por conta dessa falta ou carência de mais trabalhadores, que é uma realidade bíblica. Tem aqueles que só assistem. Eu gosto de ver as coisas acontecerem, é muito bom. Realmente, é muito bom ver as coisas acontecerem, mas não é tão bom quanto contribuir para que isso seja possível. E existem diversas formas de contribuir no trabalho do Senhor. Não há desculpas para que você pense que pode apenas ser um espectador da obra de Deus. É por isso que nós costumamos dizer, sempre aqui nessa igreja, e que o convite nosso não é para que você assista um culto. Aqui, quando a gente evangeliza, quando a gente sai pela cidade convidando pessoas para participar aqui conosco dos cultos, das celebrações, nós não chamamos, venha assistir um culto. Nós não falamos isso. Nós dizemos, venha participar do culto conosco. Assistir é um show, assistir é um filme ou uma apresentação. Não é nada disso que se trata o culto ao Senhor. O culto ao Senhor é envolvimento. O culto ao Senhor é partilha, é comunhão da igreja para cada um, para com o seu irmão, e desta igreja irmanada para com o Senhor, entregando-lhe louvor público, adoração pública, que é um resultado de uma adoração particular que você desenvolve na sua semana, obviamente. Então, assistir as coisas acontecerem é muito pior. Ela estagna a tua fé, ela estagna o teu desenvolvimento da caminhada cristã. E também existem aqueles que não se dão conta nem que as coisas estão acontecendo. De vez em quando tem alguém que fala assim, alguém comenta, né? Poxa, a igreja climatizou, né? Que bênção. Aí foi, nem tinha observado. Para mim ainda estava o ventilador, o barulho é parecido. Olha, a igreja fez uma ação social, teve a escola bíblica de férias, que foi uma bênção, recebeu aqui mais de 80 crianças.
Foi. Gente, nem estava sabendo. Né? E isso aí o nosso pastor emérito, reverendo Elcio, ele batia muito na tecla. Olha, vamos acabar com esse negócio de aviso na igreja. Não adianta, a gente coloca lá, todo mundo vai perguntar. Tá lá, cantina de hoje, coxinha de frango, valor R$5, suco de acerola e cupuaçu disponíveis. Aí, acabou de terminar o culto, a pessoa, qual é o valor mesmo? Mas é de que a coxinha? É de frango. Ah, tá. Mas tem suco de quê? De cupuaçu e de acerola. Ah, tá bom. Aí fala, não, vamos insistir com isso, que é importante, não é? Principalmente também para os nossos visitantes e também para a igreja estar sempre ciente das celebrações, das programações que ela realiza. Mas tem gente que é assim, está no mundo da lua do cristão, não está observando nada que está acontecendo, não está ligado no desenvolvimento, no desenrolar das coisas. Já está chegando o Natal, está pensando que ainda está na Páscoa, né? Pessoa que não está, por quê? Porque não está envolvida no trabalho. Quem está envolvido no trabalho está sempre ligado. Eu gosto, às vezes, se todos nós somos suscetíveis a erros. De vez em quando tem alguma coisa de escala do boletim que repete, ou então tem algum erro de digitação. E sempre, até hoje, sempre a gente recebe um feedback de alguém atento. Pastor, tem que mudar aqui, ó. Acho que aconteceu algum equívoco. Poxa, meu irmão, muito obrigado, está certo. Você está atento, você está ligado aí no movimento das escalas da divisão dos trabalhos. Todo crente, meus irmãos, deve estar envolvido com a missão da igreja, engajado em um de seus ministérios. Não importa onde seja o campo de atuação, chegou a hora de nós substituirmos o ideal de sucesso pelo ideal do serviço. O sucesso é muito ligado ao olhar empresarial da igreja. O sucesso está ligado a um olhar pragmático. A gente pode ter sucesso aqui na igreja e ainda assim estar desagradando o Senhor. Se nós apenas incharmos o trabalho sem essa massa crescer com qualidade. Sabe aquela massa que é oca? Só é um sopro dentro. Se você pegar um alfinete e espetá-la, murcha toda. Porque é uma massa que não tem nada dentro, não tem consistência, não tem conteúdo. Mas quando nós crescemos, como a palavra de Deus diz que temos que crescer, multiplicando, fazendo discípulos, trabalhando continuamente, arduamente, para que a igreja seja fortalecida na doutrina, na palavra de Deus, nos ideais que a nossa igreja subscreve, aí sim nós poderemos crescer. Às vezes, como um pastor lá do Rio de Janeiro comentava muito com a nossa família, a conta-gotas, reverendo Moisés da igreja lá de Célula Mater, na cidade de Cabo Frio. Sempre a gente perguntava, pastor Moisés, como está o crescimento da sua igreja aí? Daquele jeito presbiteriano de ser, a conta-gotas. Mas são gotinhas fortes, que não se dissolvem por qualquer mexida do tempo ou por qualquer vento de doutrina. Meus irmãos, cada lição dessas que nós temos trabalhado, ela vai evoluindo um entendimento. Na semana passada nós vimos que cada membro do corpo tem um dom. Mas para que ele recebe esse dom do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo, diferente do que algumas igrejas pregam ou pensam, não é para te fazer um super crente especial, que é mais espiritual do que os outros. Deus não dá dons para os membros do corpo para que eles se destaquem mais do que a Cristo. Microfone aqui para o Tiago. Os dons que são distribuídos livremente pela soberania do Espírito de Deus são para capacitar os membros para o serviço ou para o trabalho. Não adianta você pegar um dom e enterrar, como a parábola dos talentos nos conta e vimos na semana passada. Pode falar, Tiago. Muitas vezes, já passei muito por isso, perguntaram para mim assim, onde você aprendeu, né, a tocar, né? Aprendi, foi o dom que Deus me deu, né? O dom que Deus me deu. Muitas vezes até um certo dom, tem pessoas que maximizam, né? Que de um dom acaba se tornando um superpoder,
né? Ser capaz de curar uma pessoa. Aliás, não é nem você, né? Aliás, não é nem o Senhor, já é você, né? O dom. É importante mesmo a gente observar isso, né, Tiago? Obrigado pela contribuição. Então, meus irmãos, todos nós temos que trabalhar, todos nós temos que ter essa compreensão de que fomos chamados para isso. E tem 4 coisas que nós vamos ver rapidamente nessa manhã sobre o trabalho como uma identidade de quem um cristão é. A primeira coisa, a gente começa pela nossa primeira referência. Quem é a nossa primeira referência de trabalho? Alguém chuta? É Deus, né? E para isso o presbítero não precisa nem olhar na revista, porque todos nós sabemos que Deus é a nossa primeira referência de trabalho. Vamos ver isso? Deus é exemplo de trabalhador. Primeiro, Deus é o inventor do trabalho. Após ter criado tudo que existe do nada, a expressão que na teologia teontológica nós usamos, ex nihilo, do nada. Deus não criou algo partindo de outra coisa, como a teoria da evolução vai defender. E antes do nada era o quê? Eles não chegam nessa explicação e nunca chegarão, cientificamente, porque não há cabimento, compatibilidade da explicação da criação do universo na ciência, pelo menos na ciência que temos. A ciência de Deus é que só é alcançada, é onde nós só podemos alcançar pela fé. É do nada. Ele criou. Deus poderia, e com todo poder, com toda certeza, com um estalar de dedos, chamar tudo à existência. Mas ele foi fazendo isso paulatinamente, dia após dia, até o curso de 6 dias, para no 7º descansar. Ele descansa de uma obra ao 7º dia. Vamos ver lá o que nos diz Gênesis, capítulo 2, verso de número 2. Gênesis 2, 2. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Ele descansa de uma obra feita, de uma realização, isto é, de um trabalho. Daí você consegue retirar 2 lições importantes. Primeira, todo trabalho gera em nós satisfação. Pelo menos quando desenvolvemos ele da maneira sadia, da maneira correta, espelhando-nos no exemplo de Deus. Quando você se encontra fustigado, cansado, o cansaço, não apenas pelo cansaço, o cansaço que eu digo mental, do desgaste, do desagrado, tem algo errado com o desenvolvimento do seu trabalho. Ou você está no lugar errado, ou você não está desenvolvendo adequadamente a sua função. Isso pode te gerar esse sentimento de insatisfação. Mas Deus, Ele vê a sua criação, Ele vê a sua boa obra e se agrada, diz que é bom. Porque foi das suas próprias mãos que foram feitas todas as coisas. E Ele descansa. Primeira lição, é possível encontrarmos satisfação no trabalho. Segunda, também há a necessidade do descanso. Todo trabalho gera em nós também a necessidade de descansarmos. O próprio Deus retira um dia para o descanso. Aí você me perguntaria, mas pastor, Deus ele se cansou por acaso construindo e criando todas as coisas? É óbvio que não. Ele descansa como um exemplo para nós da nossa limitação e natureza que tem um desgaste muito diferenciado, muito peculiar. Então, o sábado, o estabelecimento do dia do descanso, já vimos isso aqui na revista anterior, ele é para o homem e não o contrário. Então, Deus é o inventor do trabalho, muito importante refletirmos nisso. Segunda coisa, Deus quer que trabalhemos para glorificar o seu nome. Segundo, para produzir em nós satisfação e alegria, para suprir as nossas necessidades e de outros, e também para cumprir nossa vocação na sociedade. Quando você olha para Gênesis 2:2, o próprio Deus descansa da sua obra e vemos ali um Deus que trabalha e quer que o homem também trabalhe.
Tem gente que pensa que o trabalho é uma consequência do pecado. Eu já ouvi gente dizer isso. Não, o trabalho foi uma consequência, porque quando Adão pecou, ele chama, olha, agora do suor do teu rosto comerás o teu pão. Não é? E entre espinhos, vocês colherão os frutos da terra. E antes? Será que ele não tinha que cuidar do jardim? Era tudo de mão beijada? Ele não tinha um trabalho também de nomear os animais? Quando você olha para Gênesis, é trabalho puro. E eu digo isso antes da queda. O trabalho já estava presente na realidade humana. E isso nos chama a atenção também para a nossa realidade no paraíso com Deus, quando o Senhor buscar a sua igreja. Não será também um descanso eterno. O descanso, óbvio, das mazelas, do pecado, da morte, do choro, das lágrimas que não existirão mais na nossa realidade. Mas no céu haverá também para nós ocupações, trabalhos, embora trabalhos abençoadores, trabalhos que são verdadeiras dádivas que receberemos do Senhor, cada um com a sua função no céu. Então você que estava pensando que trabalho ia acabar aqui, como diz o antigo ditado, né? Vá tirando o cavalinho da chuva, porque não vai ser assim. No céu haverão também ocupações. E é importante entendermos que o nosso trabalho não apenas diz respeito à igreja. Esse era um ideal grego de dualismo, ou então de separar aquilo que é profano do que é sagrado. E todo trabalho deve ser tido em conta que está sendo observado por Deus para quem é um verdadeiro servo do Senhor. Se você é um sapateiro, se você é um advogado, se você é um criador de conteúdo, se você é um professor, se você é um contador, ou então é um servidor público e é um servo do Senhor, você é primeiro servo do Senhor. E agora você desenvolve essa vocação para quê? Glorificar o nome de Deus. Segundo, produzir satisfação em nós e alegria. Cristo e o Senhor se alegra da nossa alegria, suprir as nossas necessidades. O trabalho atende também esse propósito, obviamente, e também de outros. Deus não permite que você ganhe o seu salário, que você ganhe os seus rendimentos apenas para você, para que você feche as portas da generosidade no teu coração, e também para cumprirmos uma vocação na sociedade. Meus irmãos, na história, você pode observar os reformadores enfatizando bastante a questão do trabalho, porque sabiam a importante ou ao grande poder de influência que o cristão teria ao desenvolver um trabalho com excelência na sociedade, ali brilhando a luz de Cristo, como um político, como um estadista, como a gente vê na Holanda, isso acontecendo bastante, quando você observa Calvino em Genebra, quando você observa John Knox na Escócia, quando você observa grandes homens de Deus na história, que com as suas profissões foram também reconhecidos na sociedade como servos de Cristo. Para isso não tem preço, meus irmãos, e é como se estivéssemos desfrutando ainda aqui na terra do antegozo celeste ao sermos confundidos com o nosso mestre. Deus quer que nós trabalhemos. E Jesus é o nosso grande exemplo de trabalhador. O nosso Senhor Jesus enfatiza no seu ministério terreno, em diversas oportunidades, essa marca do trabalho. Vamos ver alguns textos, precisamente 3, que eu vou pedir a ajuda de alguns irmãos para participarem conosco. A irmã Jéssica vai ler para a gente João 5:17, todos no Evangelho de João. Depois vamos passar aqui para a Juliana, vai ler para a gente João 4:34. E do seu lado, o Neide vai ler João 17, verso 4. João, capítulo 5, verso 17. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Falando aí, Jesus, da cura de um paralítico, e diante da interpelação a respeito de estar fazendo uma obra miraculosa no sábado, o Senhor Jesus, ele devolve
aos seus inquisidores essa grande e maravilhosa resposta. Se meu pai está trabalhando, quem sou eu para não trabalhar? Ah, porque é o sábado. E aí ele usa também a questão do animal. Se teu animal ficar lá preso no buraco, vocês não vão, porque é o sábado, adotar as providências para salvá-lo? Vamos ver outro texto que fala também sobre o trabalho, João 4, verso 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso, aqui nesse contexto do capítulo anterior, ao que lemos antes, ele vai falando da ceifa que está pronta, branqueja, para a seara que está branquejando para a ceifa, para a colheita. E também em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, vemos também Jesus abordando a importância do trabalho. João 17, verso de número 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiastes para fazer. Deus, o Pai, confiou uma obra a ser realizada pelo Filho. Em João 16, no capítulo anterior, Jesus promete o envio do outro Paráclitos, do Consolador, para falar também de um trabalho que seria desenvolvido pelo Espírito Santo, pelo Consolador, que era continuar e dar testemunho da obra do Filho. É o que ele tem feito até hoje, até a consumação dos séculos. Então, isso é uma perfeita ilustração, essa realidade da Trindade é uma perfeita ilustração de trabalho. Tanto o Pai trabalhando, como o Filho cumprindo a vontade do Pai, também trabalhando, e o Consolador dando testemunho do Filho e também trabalhando. E por que nós viveríamos aqui no contexto da igreja no estado de ócio? Por quê? Não há explicação, porque Deus é o nosso grande exemplo de trabalhador. E o nosso exemplo, aquele a quem devemos imitar, é o Senhor. E não movimentos que pela história aí tentaram defender o contrário. Segunda coisa, meus irmãos, que nós vemos nessa manhã também importante, a realidade da obra de Deus. Volte agora lá para Mateus capítulo 9, nos versos 36 e 37. Ou 37 e 38, melhor dizendo, a realidade da obra de Deus. A gente vai ver agora algumas coisas importantes. Em Mateus 9, 37, nós somos apresentados a duas realidades da obra do Senhor, como um grande cenário disponível para o trabalho. Primeira coisa, o tamanho da colheita. Quando ele fala no verso 37, então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande. Primeira coisa, a seara é grande. O autor da nossa lição, ele destaca aqui que hoje há, somando aí mais ou menos 7 bilhões de pessoas na Terra, nosso planeta, e mais de 4,5 bilhões ainda precisam ser evangelizadas. Mas, pastor, como assim esse número todo? A gente às vezes tem uma compreensão muito equivocada de povos não alcançados. E você se surpreenderia de saber que num dos berços do protestantismo, da fé reformada, hoje existem crianças nascendo lá sem ter a mínima ideia de quem é Jesus. E quando nós estamos falando mínima ideia de quem é Jesus, nós estamos falando de Jesus revelado nas Escrituras. Porque é óbvio que elas conhecem, sabem falar de Jesus. Quem assistiu aí a abertura das Olimpíadas em Paris? Levanta a mão. O que chamou a atenção em vocês? Eu queria leva o microfone aqui pro Marcos Filho. Vamos ver aqui dos irmãos. O que te chamou a atenção na cerimônia? Se você assistiu tudo. Eu assisti algumas partes e a parte que mais me chamou a atenção foi com certeza aquele episódio lá que eles meio que simulam, né, a última ceia do Senhor Jesus. E ali eles fazem como uma espécie de... como se fosse uma zombaria, né? Escárnio. Um escárnio da última ceia do Senhor Jesus. Mas explica aí, o que tinha lá? Pode ser que alguém tenha visto aí.
Como assim? O que tinha? Como é Tipo, que era essa encenação lá? a encenação fazendo umas caretas, umas coisas, as pessoas também, né, daquela... É difícil, porque a gente olha assim e tenta assimilar, né, mas são pessoas ali, né, homossexuais, né, como se fosse querendo... Isso daí, existe um termo que fala sobre isso, que é a subversão, né? Então, eles pegam um negócio e invertem no máximo, né? Outras pessoas disseram que havia algumas coisas referentes a, como é que fala, referências a Satanás e coisas assim do tipo, mas isso daí fica mais suscetível para interpretação, né? Mas o que a gente vê mesmo assim é a completa subversão, né? A versão do que realmente é, né? Então... basicamente isso. Quem mais levantou a mão antes que assistiu? A irmã aqui, ó, por favor. Aproveitei, Marquinhos. O que foi que lhe chamou atenção, irmã, na abertura lá? Presença de uma criança. Presença de criança, né? Uma criança, né? Isso. Isso, lá no meio dessa representação de escárnio religioso, né? E vale dizer que não foi só tinha uma religião ali que não estava representada, e por motivos óbvios, que eram os islâmicos. Que ninguém mexe com o islâmico, não adianta. Porque a consequência é alta. Por que eles mexem com o cristão? Porque a gente oferece outra face. Aí eles escarnecem, zombam de nós, porque a gente não está ligando para isso. A gente sabe que vai ser perseguido mesmo. Mas olha, é muito interessante observarmos como que tinha a divindade do hinduísmo e uma criança lá no meio. Por quê? O grande alvo da subversão, como o Marquinhos falou, são as crianças. Porque é a formação delas que vai ser prejudicada para ter uma compreensão falsa da religião, da fé e de Cristo. Obrigado, minha irmã. Quem mais levantou a mão aí? Meu Newton, quer fazer um comentário lá, Newton. O que foi que te chamou a atenção aí, além desses elementos aí já citados pelos nossos irmãos? Pastor, eu não assisti tudo, foi só uma passagem, mas o que me chamou a atenção foi aquelas pessoas com grande habilidade naqueles mastros, em cima fazendo aquelas... acrobacias? Isso, exatamente. Então, isso que me chamou a atenção. Outras partes eu não vi direito, foi só de passagem mesmo. Então, isso aí eu achei interessante. Bacana, né? O Newton fez a melhor coisa. Ele deitou para tirar um cochilo e falou: Analice, me chama só na hora do que vier o que realmente interessa aí na Olimpíada. Porque essas baboseiras, assim, encheção de linguiça aí não me interessa. Me chama na hora que tiver esporte ou alguma coisa que preste. Marquinhos, quer falar mais uma coisa aqui? Só para concluir essa parte aí dessa análise, né? Por curiosidade, né? Eu estava numa rede social e estava nos assuntos mais falados, né? Da Olimpíada. E aí uma dessas pessoas, se não me engano, a pessoa do centro, né? Dessa representação, eu fui olhar o Instagram da pessoa, né? E aí um dos status lá estava escrito assim, o Novo Testamento Gay, alguma coisa assim, com eles, com uma foto, né? Dessa representação. E aí, apesar de na hora não estar sendo dito nada, quando a gente vai olhar cada pessoa, fica bastante claro o que eles estão querendo fazer, né? Então, tipo assim, não tem nenhuma coisa para chegar e dizer assim, uma pessoa mais cética, né? Ah, não, tá imaginando coisa, nem tem 12 pessoas ali, ou coisas assim do tipo, né? Então, como o pastor falou, a perseguição é realmente implacável, né? E evidente. E o Jonathan aqui quer fazer um comentário também. Meus irmãos, esses grupos, eles não querem assumir um espaço. E a gente tem que entender que, por mais que nós discordemos de certas práticas na sociedade, essas pessoas têm que ter os direitos delas garantidos, obviamente. A igreja não tem que se opor a isso, não. A gente tem que defender a nossa fé, o que a palavra de Deus diz a respeito da salvação, da obra e da graça do Senhor. Mas o que eles querem não é isso, é terem seus direitos respeitados. Eles querem reescrever a história. Só que não tem como. Porque o poder da palavra de Deus é muito maior. Acontece que, por causa da falta do trabalho e do engajamento de muitos de nós, esse espaço tem sido deixado para trás, tem sido deixado cadeiras sem ninguém sentado. Porque o crente que era para estar capitaneando a influência, sendo sal, sendo luz na sociedade, está se ocupando com outros compromissos que não são o de transformar a nossa realidade. Pode falar, Jonathan. Em alusão ao que aconteceu lá, tinha uma criança no meio daquela cena
ridícula para mim. Vimos que esse movimento dos homossexuais e dos trans e tal sempre está querendo forçar essa coisa deles para as crianças. Parece que tudo, por exemplo, eu já vi várias notícias que tem que aplicar não sei o que nas escolas para as crianças aprenderem desde cedo sobre esse movimento e tal. Sempre tem uma criança envolvida, não sei por que eles querem tirar a inocência dessa criança com uma baboseira dessas. E vimos também que eles fizeram em relação a várias religiões, querem tanto respeito, mas não respeitam nem essas religiões. E, como você bem falou, eles não querem que respeite o direito deles, eles só querem impor um conceito, o conceito deles. E aí a gente observa o seguinte: eles estão fazendo o que nós não estamos fazendo. Porque, veja, você falou uma coisa que é importantíssima. Tem que falar desde cedo para a criança sobre isso. Mas como a palavra de Deus ensina: meu filho, Deus criou o homem e a mulher. E assim, não é para esperar fazer 14 anos, não. Você vai chegar tarde. Vai ter uma triste notícia quando você chegar com 14 anos com a criança para ensinar as verdades da palavra de Deus. Eles não perdem tempo. A gente sossegue e pensa: não entendi nada e tal, esse assunto aqui é tabu, não vou conversar com meu filho e com a minha filha. Tem que ensinar desde cedo. Nós temos que falar sobre essas coisas, mas falar sobre a ótica da palavra de Deus e mostrar: meu filho, minha filha, aquele que é efeminado, aquele que é homossexual, aquele que descumpre a ordenança essencial da formação da família pela palavra de Deus, não será salvo. Isso, Deus não se agrada disso, Ele abomina tais pecados, como também outros: mentira, adultério, imoralidades, infidelidade e tantas outras coisas. Pode falar, irmã. Sim. Inculcar na criança, né? Que é o que a palavra de Deus diz. Sim. Inculcar é realmente Repetir, insistir. Falar diariamente, né? Então, o meu sabe que o Hudson mora lá no outro país, né? Lá no Canadá, onde eles são. Se aqui a gente está achando que é liberal, lá, né? Então não sabe muito de nada, mais, né? Então o Samuel ele já frequenta a creche, né? A escolinha lá. E a Darlene um dia foi lá e quando chegou lá ele estava com um laço na cabeça, entendeu? E ela ficou muito brava assim, falou com a amiga dela, que ela também trabalha lá, né? E falou: não, meu filho é menino, meu filho é criado como menino, porque ele é menino, é assim que Deus trouxe ele é menino. Aí falou para ela e depois ela se comunicou com o Hudson, falou que ela tinha logo falado, ele falou: você está certa, você é a mãe, você sabe que nós conhecemos Deus e sabemos o que é que temos que ensinar. Passando alguns dias, algum tempinho, ele chegou lá, foi buscar, e quando ele viu uma criança, um menino saindo de vestido, e ele chamou logo a professora e disse: nunca quero chegar aqui e achar meu filho nessa situação, meu filho é menino. Então, ele tem inculcado muito isso na cabeça de Samuel, né? Ele falou: Samuel já está ficando... Aí, ele bota assim como é que fala? Até esqueci o nome. É aquele protetor da mesa, né, para Samuel. Ele tem um rosa, ele fala: não quero esse. Esse é da minha mãe, que é menina, eu sou homem. Então, é uma situação bem complicada, realmente. Nós, como cristãos, temos que estar muito vigilantes, como conhecedores da palavra de Deus. É difícil. E ele sabe disso, com certeza, irmã Socorro, porque em casa o pai ensina, a mãe ensina. Imagina só se delegasse para a escola: olha, educa o meu filho aí. Eu não sou adepto de que você... E aí respeito cada família no tocante a forma como entende que vai criar o seu filho, né? Isso é uma questão que não é da igreja, é da família. Quem educa também não é a igreja, nem a escola, é o pai e a mãe. Se o pai e a mãe entendem: vou criar sonho na minha casa, faça isso, meu irmão, Deus abençoe. Eu particularmente acho que os nossos filhos têm um potencial missionário que é impressionante, desde que você tenha segurança no que você está ensinando em casa. E uma coisa não anula a outra. Eu vou fazer com a minha filha homeschooling, vou mandar ela para a escola também, para ela evangelizar, para ela ser uma semente da graça do Senhor. Obviamente que é uma criança e a gente não vai ter
um desprendimento, um descuido, tem que estar atento com isso, como a irmã falou, para que seja realmente referenciada pela conduta do pai e da mãe, principalmente de Cristo. Pode falar, Tiago. Infelizmente, Gabriel, quando essa situação que a gente assiste tanto nos Jogos Olímpicos, né, tem a aprovação, né, de certas pessoas, né, eu não digo questão de partido político, mas eu digo assim, até dentro da própria família, né, que chega já a aprovar certas coisas, eu já chego a confidenciar, né, os irmãos da igreja, né, em relação até mesmo dentro da própria família, que chegam a defender pessoas que defendem, para mim, esse tipo, para mim isso é uma imundice, né? Quem defende situação de que a criança tem que aprender a se maturizar cedo. Não, ela tem que caminhar de acordo com a idade dela. Graças a Deus, a Amanda, né, minha irmã, já chegou a ouvir certas coisas, né? Ela diz que, graças a Deus, ela não chega a se corromper, porque ela diz que ela tem amiguinho, né, que desperta essa outra curiosidade. Só que ela diz que ela ama a pessoa, ela não ama a tua prática. Foi, graças a Deus, isso é um fruto que de dentro da casa do Senhor, né, ela vem aprendendo e ela vem praticando, graças a Deus por isso. Mas, infelizmente, quando é dentro da própria família, né, que chega até ser horrível essa falta de respeito, né, dentro da própria família. Mas fica de olho, sempre, né, e colocando diante do Senhor também. Então, meus irmãos, diante de tudo isso que nós vimos aqui, eu puxei esse assunto, é interessante, né, os irmãos vão se interessando, mas olha só, 4,5 bilhões de pessoas que não têm a mínima noção de quem é Cristo. Isso nos chama a atenção para o tamanho da seara. Pode parecer, Marcos também? Pode pegar aí, meu irmão. Você está longe do microfone, mas tenta chegar aí. Só encerrar aqui, você já fala. Então, a seara é enorme. Existem, a gente quando pensa em povos não alcançados, hoje, no contexto do século XXI, a gente tem que recategorizar o nosso pensamento missionário. Já antecipando, o mês de agosto aqui todinho. Nós, tradicionalmente, tínhamos um domingo de agosto, o último, ou às vezes o do meio, fazendo domingo missionário. Esse ano, 2024, vai ser um mês todo de missões, para a gente cada vez mais mergulhar nesse assunto que é vital para o crescimento da igreja. Vai ser do primeiro domingo de agosto até o último, com missionários convidados, tem toda uma programação especial, e você já é nosso convidado. Mas olha só, qual é a reflexão contemporânea que nós precisamos fazer sobre isso? Povos não alcançados hoje estão sendo, inclusive, países onde a fé reformada brotou, nasceu. Igrejas fechando, vocês têm conhecimento disso. Eu assino uma revista da ONG Portas Abertas e é assustador ver que nos nossos dias atuais tem igreja sendo queimada no Oriente Médio. Tem crente sendo trancado dentro da congregação e mortos com as suas famílias lá enquanto louvam ao Senhor. Gente sendo enfileirada para decapitação porque estava carregando uma Bíblia na rua. Coisas que estão distantes da nossa realidade aqui. E aqui o trabalho está na nossa mão e muitas vezes a gente despreza. Pode falar, Márcio. Pastor, nós que somos cristãos, né, a gente não tem que ficar surpreendido com essas coisas, porque nosso Senhor Jesus já tinha nos avisado que isso iria acontecer, né? Certamente. De outro modo, também a gente não tem que se conformar, né, com este século de forma alguma, né, como o apóstolo Paulo nos orienta também. Só que, assim, toda vez que eu vejo essas coisas acontecendo e cada vez com mais frequência, e se prepare que cada vez vai aumentar mais ainda, isso vai aumentando a nossa fé. Porque a gente vê o temor, o medo, na verdade, que essas pessoas têm a respeito da palavra de Deus. Então, como é que eles vivem a vida deles para poder lutar contra um livro como esse? Qual é esse medo que eles têm, surpreendente, de cada dia eles viverem para poder distorcer esse livro? Que poder esse livro tem? Porque eles ficam correndo tanto, gastando tanto a vida deles a respeito disso. E isso nos mostra que a palavra de Deus ela tem poder e ela tem se cumprido a cada dia. Isso aumenta a nossa fé e nos mostra cada dia, evidentemente, com essas coisas que corroboram para o crescimento do Evangelho. Verdade. Muito obrigado pela boa contribuição, meu irmão.
e a gente observa com muita clareza. Para eles o casamento é uma hipocrisia, família heteronormativa, mas tudo que eles querem é casar. Impressionante, né? Não, porque religião é um conjunto de hipócritas. Igreja é um bando de gente mentirosa, falsa. E tudo que eles querem é ter uma igreja que os acolha também. Impressionante como esses arquétipos, esses símbolos, eles estão sendo usados satanicamente cada vez mais para que eles tentem reescrever a história, reescrever a fé. Mas como o Márcio muito bem falou, a palavra de Deus ela não pode ser vencida, o seu poder é eficaz. E o remanescente fiel será mantido até o fim dessa jornada. A seara é grande, meus irmãos, e precisamos nos despertar para isso. Segunda realidade, a quantidade de trabalhadores. Ao mesmo tempo que a seara é enorme, numa visão diametralmente oposta, os trabalhadores são um grupo pequeno. Jesus não chamou 100 pessoas, ele chamou 12. 12 homens. Eu presenteei o presbítero José Santos, alguns anos atrás, aí num amigo secreto, ou foi um aniversário dele, não me recordo, com um livro, não sei se ele já teve a oportunidade de ler, já ao concluir. Como era o nome do livro? 12 Homens Comuns. E ele certamente viu lá, eu já tinha lido esse livro, um livro fantástico, que fala sobre o poder do discipulado. Os trabalhadores são poucos. A palavra trabalho aí no contexto neotestamentário é ergates, não é? E indica pessoas que estão engajadas e comprometidas a trabalhar, mas não trabalhar de qualquer forma, trabalhar arduamente. São pessoas ativas que labutam para levarem adiante e concluírem uma obra de forma bem feita, de forma completa. Como John Falconer comenta dizendo, eu tenho mais uma vela de vida para queimar. Eu tenho mais uma vela de vida para queimar, mas eu preferia queimá-la para fora em uma terra cheia de escuridão do que em uma terra inundada de luz. Hudson Taylor também vai completar dizendo, se eu tivesse 1000 vidas, eu as daria todas para a China, com o intuito do que? Do trabalho. Charles Studd diz, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício pode ser demasiadamente grande para eu fazer para Ele. Nós precisamos entender, meus irmãos, que não é com a quantidade de trabalhadores que nós precisamos nos preocupar, mas com a qualidade. Quando você vê grandes homens de Deus na história, como John Knox pedindo a salvação da Escócia, como grandes homens de Deus, John Wesley, como George Whitefield, como Charles Spurgeon, como Calvino do seu tempo, Teodoro de Beza, o próprio William Tyndale, trabalhando na tradução bíblica e também na evangelização da corte. São homens que foram usados ali, não estavam preocupados se morreriam, se seriam presos, mas tinham um sacrifício, um trabalho muito certo, muito vívido em suas mentes e corações. O ardor pelo trabalho do Senhor, a despeito das dificuldades, porque de fato essas duas realidades não mudam, meus irmãos. Ah, pastor, a gente vai trabalhar para mudar isso? Não dá. Deus assim estabeleceu para provar a fidelidade dos seus filhos, dos servos. Se a gente tivesse muita gente sempre para trabalhar, a gente naturalmente se acomodaria. Deus dá exatamente à sua obra o número necessário de trabalhadores. E a quantidade é pouca, porque a seara é imensa. Terceira coisa, meus irmãos, a solução para a obra de Deus. Primeiro, Jesus aponta as soluções. Nesse texto também, lá no verso de número 38, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Ele não vai dar muitos não, já fique certo disso, mas ele dá os trabalhadores certos. Eu me alegro muito, meus irmãos, e me sinto privilegiado de começar meu ministério numa igreja onde a gente vê a continuidade sendo uma grande marca. Deus suprindo cada uma das áreas da igreja do Senhor com trabalhadores. Nosso grupo de louvor está aí engajado. Se vocês soubessem, talvez, graças a Deus que tem um encosto aqui do banco para você não cair para trás. Mas se você soubesse a hora que a gente sai daqui durante a semana ensaiando para preparar. Ninguém é profissional, tem gente vindo do trabalho, vindo da faculdade e correndo atrás. Estamos aqui dispostos. E
Da mesma forma, nossa junta diaconal, irmãos abnegados, que você chega aqui, está tudo bonitinho, tudo bacana, ligadinho, você chega, o controle, ele não é presencial. Eu já vi um irmão pensava que era assim, quando ele estaciona o carro em frente ali, aí abre sozinho o portão. Não é assim que funciona não, alguém tem que estar atento para apertar um botãozinho. Tem gente nova chegando na igreja para somar, contribuir. Superintendente do nosso EBD é um irmão que está aqui conosco há quase 4 anos, sendo lapidado, preparado, nosso irmão Max, e outros que têm chegado e contribuído e dado as suas vidas na disposição do reino de Deus. E isso é um grande privilégio, meus irmãos, testemunharmos isso acontecer. Mas você vai me perguntar, pastor, está suficiente? Eu digo, nunca será, porque o trabalho é grande e os trabalhadores são poucos e sempre serão. Mas a gente não precisa de muitos trabalhadores, mas de bons trabalhadores, para a obra do Senhor ser realizada com eficácia e na dependência do Senhor. E completando isso, Ele permite que seja assim, e é a sua determinação que seja assim. Sabe para quê? Para que a glória seja dEle e não nossa. Senão a gente vai olhar para o time, para um grande número de colaboradores e vai dizer, olha, graças a esses irmãos, e vamos deixar de dar graças a Deus. Quando a gente olha uma ação social, uma EBF que fizemos recentemente, evangelismos, distribuição de sopa na cidade, acolhimento, coisa que foi feita nos dedos das 2 mãos. E não passa. Para que a gente olhe depois e diga, bendito seja o nome do Senhor. Porque permitiu que com poucas pessoas se fizesse um trabalho tão bonito, tão abençoador. Jesus aponta a solução, meus irmãos. Nós não podemos deixar de orar. O sucesso da obra de evangelização, pregação da palavra, conversão de pessoas e plantação de novas igrejas deve ser buscado em oração. Lê para a gente aí, Max, Efésios capítulo 6, verso de número 18. E a irmã Eni Campos vai ler para a gente Colossenses capítulo 4, versos 2 e 3. Efésios capítulo 6, verso 18. Com o Max Júnior. Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então sempre precisamos estar vigiando na oração, vigiar e orar. É o que Jesus nos recomenda, então precisamos ter isso em mente. Colossenses capítulo 4, versos 2 e 3. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Veja, Paulo aqui rogando aos irmãos da igreja de Colossos que permanecessem firmes na oração para que Deus abrisse a eles a porta da palavra. Meus irmãos, nada vai ter sucesso nesse grande trabalho se a solução máxima nos deixada por Ele não for constante no nosso cotidiano. Quantas vezes você tem orado no teu dia a dia pela obra do Senhor? No último domingo aqui, pelo culto da noite, nós recebemos um número incrível de visitantes. Alguém me disse assim, pastor, tinha mais visitantes que membro domingo. Eu falei, Deus seja louvado por isso. Daqui a pouco vamos ter que pensar mais banco, mais coisa. É o nosso grande pensamento. Obviamente, para que venham para somar, trabalhar, servir ao Senhor. E não apenas, como vimos lá no início da introdução, serem espectadores, admiradores de Cristo. Não contribuem na obra, mas sim servos, fiéis, abnegados. Porque a gente olha, muitos visitantes, mas quem está produzindo, dando suas vidas, são os membros da igreja. Não é? Quem disse isso talvez não pensou nesse detalhe. A estrutura, todo o trabalho, a organização desse ministério é do Senhor, mas usando-se de servos e servas abnegados para o beneplácito da sua obra. O sucesso da evangelização, como vimos aqui, então depende da oração. Disse J.C. Riley, o trabalho pessoal em favor das almas é bom. Contribuir com a obra missionária é bom. Mas o melhor de tudo é orar. Ano que vem, esse ano ainda, no final do ano, quando fizermos a nossa reunião de planejamento, que vai ser uma bênção, se Deus permitir, com a liderança da igreja,
nós vamos separar, especialmente algumas sextas-feiras do ano, para estarmos aqui na igreja, num horário especial, orando, e só. Oração. Porque a igreja ela não cresce se não estiver alimentada do contato direto com o Pai, com a oração. E orar pelo crescimento missionário da igreja. Orar pelo desenvolvimento do trabalho, com saúde e com dependência do Senhor. Porque como J.C. Riley diz, isso é muito bom. Coisa boa é orar. Como é bom, meus irmãos. E por fim, quando oramos, diz Warren Wiersbe, grande comentarista, um dos meus livros de cabeceira são os seus comentários. Quando oramos como ele ordenou, vamos ver o que ele viu, sentir o que ele sentia e fazer o que ele fez. Porque a oração, alguém postou aí no grupo da igreja durante a semana, a oração ela não serve para que Deus saiba o que estamos pensando, ele já sabe, ela serve para nos moldar a agirmos como ele quer. A oração não é para Deus, é para nós. Nós oramos nos dirigindo a ele, mas quem é transformado somos nós. Quem tem a sua vida tocada, totalmente impactada, somos nós. Deus não precisa das nossas orações. Nós precisamos orar e nos achegar a ele para entregar as nossas cargas diante do nosso Deus. E com isso, Jesus não foge também dessa fundamental atitude de alguém que trabalha e deseja que o trabalho se desenvolva cada vez mais. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Meus irmãos, eu estou aqui nessa igreja já há mais de 15 anos. E eu estive orando cada um desses dias, desses anos, para que Deus abençoasse essa igreja com músicos, para que Deus abençoasse essa igreja com diáconos, para que Deus abençoasse a igreja com presbíteros capacitados como temos, para que Deus abençoasse a igreja com ministros da palavra, tementes ao Senhor. E Ele tem cumprido a sua palavra até hoje para conosco, respondendo às nossas orações. Não pense você que Deus vai abençoar uma igreja que não tem uma vida de oração, que não tem desejo de que o trabalho seja abençoado através da via, da graça e da oração que Deus nos concede. Em quarto e último lugar, meus irmãos, vamos trabalhar, é o convite feito pelo autor da nossa lição. Quando encerra a primeira carta aos Coríntios, Paulo encoraja os irmãos a se manterem firmes na fé e produtivos no trabalho do Senhor, ensinando-lhes 3 verdades. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Ele fala sobre ressurreição, sobre vida eterna e investe tempo nesses 58 versículos para falar sobre essas realidades. A igreja de Corinto, que tinha dificuldade por ser uma comunidade grega e cosmopolita, de diversas culturas, de compreender a ressurreição do corpo. Então eles criam na imortalidade da alma. Os grandes filósofos gregos assim concordavam. Mas da mesma forma como achincalharam Paulo quando pregava em Atenas, quando ele toca nesse ponto nevrálgico que é a ressurreição do corpo. Eles não criam, porque a matéria é ruim para o grego. E ele trabalha sobre vida eterna. Vocês não estão entendendo nada. Para que viva o que é novo, tem que morrer o que é velho. Mas da mesma forma, a natureza ali concomitante. Nosso corpo não será mais como esse, mas será esse corpo transformado. E ele vai apontando para Cristo como a primícia daqueles que foram transformados da morte após a ressurreição, atravessando paredes, tendo outras condições e propriedades moleculares, coisas que a gente pode só especular, porque a palavra de Deus não nos dá muitos detalhes. Mas ele encerra. E é muito interessante, meus irmãos, que a igreja de Corinto, principalmente na segunda carta, você vai ver, é uma igreja que contesta o apostolado de Paulo nos mais baixos degraus, humilhando-o, dizendo que ele era explorador, que ele era mercenário, que ele era arrogante, que ele era isso, que ele era aquilo, que era mentiroso. E Paulo encerra a primeira carta dizendo assim: portanto, como é? Completa para mim. Portanto, meus amados irmãos, essa igreja é a igreja que tinha partidarismo, era a igreja que tinha um cidadão que estava se deitando com a sua madrasta, possivelmente, e a igreja era conivente com isso. Era a igreja onde tinha gente litigando judicialmente contra o outro, sendo irmãos na fé, envergonhando o evangelho perante juízes ímpios. Era a igreja que comia comida sacrificada a ídolos, sob o pretexto de liberdade, levando
ao ocaso, a fé de crentes iniciantes, de novos convertidos. Era a igreja que, ao celebrar a mesa do Senhor, eles não comiam do pão, se empanturravam até vomitarem. Eles não bebiam do cálice, lembrando do sangue derramado por Cristo na cruz do Calvário. Embebedavam-se com vinho. E os pobres ficavam com os farelos. Atacava o apostolado de Paulo, atacava a sua autoridade, e ele encerra dizendo: portanto, meus amados irmãos, isso aqui não é clichê. Os apóstolos não usavam palavras suasoras, eufêmicas, para passar por cima de problemas. Quando ele teve que ser duro, ele foi duro. Esse que está deitando com a madrasta, entrega para Satanás, a fim de que pelo menos a alma se salve, porque o corpo está difícil. Disciplinem. E é duro com aqueles irmãos. Mas na hora de amar, ele ama verdadeiramente. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, eles ensinam 3 verdades sobre o trabalho. Primeiro, ele diz que a obra do Senhor é feita pelos filhos de Deus. Meus amados irmãos, quem faz o trabalho de Deus, meus irmãos, não é o ímpio. Ah, pastor, mas Deus usou Ciro. Deus usou Nabucodonosor para abençoar. Usou. Mas isso não é o trabalho de Deus, isso é o propósito de Deus, que está fora do contexto. É a obra eterna dele, que abrange toda a história. E ele é o governante máximo de tudo. Nada acontece sem a sua permissão. Porém, a obra de Deus é feita pelos servos de Deus, pelos filhos de Deus. Ele não dirige essa carta aos gregos, às autoridades romanas. Ele fala e dirige sua carta aos coríntios. Gente pecadora, gente difícil, gente dura de coração, mas gente amada, gente crente, gente da família da fé, que precisa ser tratada assim, que precisa ser curada assim, que precisa aprender sobre dons, sobre comunidade, sobre comunhão, sim, mas que são da família da fé. São os amados irmãos, a obra de Deus é feita pelos filhos de Deus. Às vezes as pessoas não entendem aqui na igreja por quê que quando você tem certas programações, poxa, não abre, né, para chamar um empresário, um fulano para participar, porque quem desenvolve os encargos que a obra de Deus nos proporciona são os servos de Deus. Quem está lá na cantina, quando é a SAF, são as irmãs sócias da SAF, membros da igreja. Quem desenvolve lá quando é a mocidade, são os jovens da mocidade presbiteriana. Quem trabalha aqui na junta diaconal não é alguém que a gente pegou, uma empresa que a gente terceirizou de segurança. Não, são os crentes, são homens separados pelo Senhor, que são oficiais dessa igreja. Quem depois vai dirimir a administração da igreja, o governo da igreja, são os presbíteros, regentes e docentes, homens vocacionados e ordenados para essa finalidade. Não é um administrador, um CEO, que você contratou lá fora, fez uma licitação e chamou o melhor. Não é isso. São servos de Deus, são homens de Deus, são mulheres de Deus, que fazem a obra de Deus. Segundo, a obra do Senhor exige dedicação. Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Firmes é hedraiol, ou fixados ou colocados na fé do evangelho que receberam. Essa ideia aqui apresentada por Paulo é de algo que jamais poderá ser mudado de lugar. Estejam ali, fincados. Não arredem pé da fé que eu leguei a vocês e que, por sua vez, Cristo me concedeu. Segundo, inabaláveis, ou seja, não alterem a sua esperança no futuro glorioso que Cristo tem preparado para vocês. A esperança tem que ser para vocês uma âncora para a alma, como está lá em Hebreus 6,19. E finalmente, sempre abundantes, isto é, no zelo, sempre zelosos, diligentes na piedade, obedientes na vida, na pregação e no ensino da palavra de Deus. Sempre abundante. Meus irmãos, a carne todo dia vai militar contra o espírito. É por isso que você tem que estabelecer como meta, assim como você quer passar num concurso, você quer desenvolver sua vida, você quer ter um novo emprego, você quer reformar sua casa, você quer aumentar a família, seja lá quais forem os teus sonhos, os teus objetivos, tem que estar também no teu caderninho, nos primeiros lugares,
as coisas concernentes ao reino de Deus? Será que quando vira um ano você coloca lá no caderninho, para o próximo ano eu vou ser mais vigilante em oração? Eu vejo muita gente, para o próximo ano vou ser promovido no emprego. 2, vou melhorar como esposa. É bom. Ou como esposa. É muito bom, faça isso. 3, vou trocar meu carro. 4, vou guardar dinheiro, investir numa poupança, alguma coisa. Coisas excelentes, faça tudo isso. Só baixa o degrau, porque a primeira prioridade tem que ser um melhor cristão, tem que ser um melhor servo de Deus, tem que ser um trabalhador abundante na obra do Senhor. Coloque isso como meta, como objetivo na sua vida. E terceiro lugar, a obra do Senhor é recompensadora. Sabendo, ele diz para os coríntios, que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabe por quê, queridos? Porque é no Senhor que temos as recompensas necessárias para o serviço abnegado e prestativo que entregamos na igreja. Você muitas vezes vai ver pouco aplauso, pouco reconhecimento, pouca consideração, porque você não está servindo a homens, você está servindo ao Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, igrejas passam por problemas, igrejas têm líderes ruins, líderes que não olham com zelo pela obra do Senhor como deveria ser olhado, olham muito mais pela uma frigidez doutrinária que não leva a doutrina para a vida, mas leva só para a cabeça. A doutrina que não se vive, apenas se aprende. E não exortam a prática, a igreja vai estagnando e gente que fica ali insistindo. Meu irmão, você está satisfeito falando de experiências passadas, quem sabe? Você está satisfeito com o pastorado da igreja, com o trabalho da igreja? Olha, vou te confessar, particularmente não estou muito satisfeito, mas eu vou ficar aqui, porque foi aqui que Deus me colocou. Tem gente que passou aqui por lutas, só quem viveu sabe, e está aqui. Por quê? Porque sabem que no Senhor, presbítero Santos, sabem que no Senhor, presbítero Manuel, Eni, gente da antiga, o vosso trabalho não é vão. Se fosse, não estariam mais aqui. E não é vão. Ele nos recompensa. E a recompensa não é aqui. Não trabalha, meu querido irmão. Você é um trabalhador, como vimos nesta marca, mas não trabalhe atrás dos aplausos, para o pastor chamar aqui na frente. Isso é o de menos. É óbvio que dentro das possibilidades a igreja vai estar sempre desenvolvendo esse bom reconhecimento que ajuda, encoraja, mas não trabalhe por isso. Trabalhe pela recompensa do alto, trabalhe para ter uma vida mais santa, trabalhe para que o Senhor faça repousar sobre a tua casa a mão misericordiosa dEle. Não trabalhe pelos aplausos de homens, porque você vai, com toda certeza, frustrar teu coração. Porque homens falham. Eu vou um dia esquecer teu aniversário. Eu vou um dia pular o nome de alguém na lista de agradecimentos de alguma atividade, alguma programação. Mas Cristo nos chama pelo nosso nome, não esquece jamais do nosso trabalho. Por isso, nosso trabalho nele não é vão. Conclusão, meus irmãos. Todo cristão é um trabalhador. E foi escolhido, chamado e capacitado por Deus para trabalhar arduamente na sua obra. Deus não admite desocupados na sua obra, tal qual a parábola dos trabalhadores na vinha nos ensina no texto que nós lemos. Apesar das críticas e injustiças que possamos enfrentar, trabalhemos por amor ao nome de Deus e aos nossos irmãos, porque Ele está conosco na obra e não quer que paremos até o trabalho ser concluído. Separei aqui uma frase de Charles Spurgeon para concluirmos. Ele diz: aqueles que navegam mares tempestuosos, enfrentam ventos contrários e tempestades, são os que mais conhecem o valor da âncora. Assim também aqueles que trabalham arduamente na obra do Senhor conhecem mais profundamente a força e a fidelidade de Deus. Só quem já enfrenta tempestade, quem está lutando na revolta do mar, sabe o valor de uma âncora, sabe o valor de manejar bem a vela. Da mesma forma, no serviço cristão, é debaixo de luta, de dificuldade, atravessando e superando limitações, é que o povo de Deus conhece
mais preciosamente a força, o poder e a fidelidade do nosso Deus, que não nos deixa desistir, não nos permite desfalecer nessa caminhada. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, porque nós somos trabalhadores. Nós repetimos aqui ao fim de cada lição dessa o que nós somos em Cristo. Eu quero te convidar para encerrarmos dizendo todos juntos: eu sou um trabalhador. Vamos dizer? Eu sou um trabalhador. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 312 do nosso hinário Novo Cântico.